parar o tempo inteiro. Ixi, começou sozinho, nem tinha clicado, que loucura. Acho que Deus falando, vai, minha filha, vai, por quê? Porque hoje o capítulo é um pouquinho longo, mas eu não vou nem mostrar tanto, porque eu não quero que vocês desanimem, tá? Mas é um pouquinho longo, mas muito importante. Se Deus, obviamente, me fizer parar para explicar alguma coisa, para falar alguma coisa, a gente vai parar, porque a live aqui é para Ele, não é para o nosso tempo, para nossa agenda, para nossa pressa, é para Ele. Senão, a gente vai continuando, tá bom? Mas vamos lá. Então, Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos como família. Obrigada porque o seu nome é o ciclo, é o núcleo de tudo isso que nós somos, temos, pensamos, sentimos. Queremos que o Senhor seja sempre o nosso núcleo nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente tenha para onde ir, para que a gente tenha para onde voltar, para que a gente tenha para onde pedir socorro, para que a gente tenha para onde voltar e comemorar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa se sentir amado, acalentado pelo Senhor, e a gente só agradece, porque sem a tua presença em nossa vida, sem o Senhor, sem a sua força, sem o seu entendimento, sem a sabedoria entregue a nós, sem o discernimento, sem o conforto que o seu nome nos dá, Senhor, a vida seria muito mais difícil do que a gente acha que ela poderia ser ou que está sendo. E a gente só agradece pelo seu nome. A gente só agradece porque falar o seu nome já muda nosso sentido, já muda o nosso corpo, a nossa mente. Só em clamar pelo seu nome, a esperança vem, a fé vem. E é nisso que a gente precisa se apegar nesse nome, Senhor, na qual o Senhor diz que teríamos vários desafios, várias tribulações. A gente agradece por sermos escolhidos, por termos acesso a Ti. Quantos os povos, quantas as pessoas, nos dias anteriores, nos dias de hoje e no futuro, que não te conhecem, que não escutam o seu nome, que não sabem, Senhor, de Ti. Quantas pessoas precisam de Ti e nós estamos aqui, escolhidos para clamar o seu nome e sermos ouvidos. Então, que a gente possa servir de canal, meu Deus, para essas pessoas que passam por tantas coisas na vida sem o Senhor, sem te conhecer. Aquelas pessoas que tentam, de todas as formas externas, buscar socorro, acalanto, buscar paz, e muitas delas acabam em buracos piores do que elas já estavam. Quantas pessoas, meu Deus, sofrem sem o teu nome? E quantas podem conhecer a ti? Então, que a gente possa ser esse canal, né? Que a gente possa representar o que o Senhor é para nós, aquilo que o Senhor nos deixa escrito, e que a nossa força se renove todos os dias quando dormimos e acordamos um novo dia, um novo presente, com todas as bênçãos que um dia carrega. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento. Abençoa nossa live. Me usa como canal, põe suas palavras na minha boca, que não sai nada de mim, dos meus pensamentos, das minhas opiniões, mas tudo aquilo que o Senhor me capacitar para falar, para ensinar e para aprender, junto a todos que estão aqui. Obrigada por esse momento. O Senhor nos livre de todos os males, todas as energias negativas, toda a inveja, todas aquelas pessoas, os sentimentos que são, as pessoas que são perturbadas mesmo, Senhor, por espíritos malignos, que olham para a nossa vida com olhares maus, negativos, e que a gente possa ser protegido porque nós estamos debaixo das tuas asas, nós estamos debaixo da sua promessa, da sua graça, e nós queremos agradecer por isso, pedindo proteção, para que a gente possa caminhar dentro do nosso destino e propósito, com sua paz e em comunhão com o Senhor, mais do que tudo, mais importante que tudo. Então, que essa live, se o Senhor receba essa live com muito amor, carinho, que ela é consagrada a Ti, Jesus, e que as nossas forças sejam recompostas nesse momento. Que o Senhor restaure, seja a nossa saúde física, mental, espiritual, que a nossa energia seja renovada, que a nossa esperança, que a nossa fé seja renovada, para tudo aquilo que o Senhor tem nos preparado para o dia de amanhã. E obrigada pelo dia de hoje e pelo que o Senhor nos preparou para o dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Capítulo 14 de primeira Samuel. Vamos, deixa eu só fechar aqui. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu, do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira,
nas fronteiras de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal, que era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, qual a gente já falou lá atrás. O sacerdote do Senhor em Siló, desculpa, o sacerdote do Senhor em Siló. Então, vocês lembram da história de Eli, né? Inclusive, que ele caiu, quebrou o pescoço e morreu, inclusive. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozez, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Você vê a fé de Jonatas aqui nesse momento, né? É o que nós devemos pensar sempre. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, pois nada pode impedir o Senhor de ganhar, pois nada pode impedir o Senhor de fazer, pois nada pode impedir o Senhor de curar, pois nada pode impedir o Senhor de fazer absolutamente nada, seja um milagre, seja um pedido, seja o que quer que seja, seja com muitos ou com poucos. Disse seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonas então disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas, se disserem: Subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então, os dois se deixaram ver pelos destacamentos dos filisteus, que disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonas e seu escudeiro: Subam até aqui e lhe daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro fiel, desculpa, e o escudeiro foi logo atrás. Ele era fiel a Jonas. Jonatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Então, Jonatas puxava, o escudeiro matava. Jonatas puxava, o escudeiro matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então, caiu terror sobre todo o exército, também sobre os que estavam no acampamento no campo, os filisteus, como sobre os que estavam no destacamento e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível, terremoto. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias: traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então, Saul disse ao sacerdote: Não precisa trazer água. Então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia. Opa. E a batalha, exaustos naquele dia.
pois Saul havia lhes imposto um juramento, dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Então, porque naquela época, quando eles, não, até hoje, mas né, especificamente na época de batalha, de guerra, quando eles comiam, eles ficavam pesados, ficavam cansados, ficavam com sono, ficavam. Então, o que que Saul fez? Ele falou: Olha, maldito aquele que comer antes do anoitecer, porque assim, não é para comer, não tem tempo para comer. É guerra, 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 guerra. Matar os meus inimigos, se vingar dos meus inimigos, e vocês não vão ter tempo nem para comer, não vão parar para comer. Por isso, ninguém tinha comido nada. Um exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo. Contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, porque ele tinha saído, né? De modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. E quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: Maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. E Jonatas disse: Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teriam sido melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos? A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micma, isso aqui é para a gente poder ver assim, só para não poder, isso aqui é para a gente poder ver o seguinte: a gente já falou da personalidade de Saul, a gente já falou que a gente vai ver, né, como é que fala, a consequência do coração dele. Quando a gente falou lá atrás que Deus então mudou o coração de Saul, aí a gente explicou o quê? Que essa coisa de, ai, mas Deus pode mudar o coração. Por que que Deus mudou o coração de Saul? Porque sempre falou isso. Ele já era inclinado a essas coisas, né? Deus não controla o coração. Ele usa a situação para que o seu propósito e objetivo sejam alcançados. Sempre foi assim, sempre será. Inclusive nós. Então, quando a gente vê que Saul, aqui em cima nessa leitura de hoje, está falando, ninguém vai nem comer enquanto eu não me vingar dos meus inimigos. Veja, o que você acha que Jesus falaria? Parabéns, vai em frente, se vingue dos seus inimigos? Não tem como. O que que Jesus fala sobre isso? Ame os seus inimigos, né? Então a gente vê o coração de Saul inclinado para a matança, inclinado para a vingança, inclinado para, né? Mas tá, eles estão num período de guerra, não, 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 não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele podia ter dito: vocês comam assim, antes de saírem, vocês comam um pouquinho de mel, de água, de o que seja, para poder incentivar. Mas ele estava focado, o coração dele era obstinado em uma coisa: vingança. Então, quando o filho dele, Jonatas, fala, meu pai trouxe desgraça ao povo, né? Porque eles não mataram todos os filisteus, não finalizaram com os filisteus, e nem vão, porque eles ainda vai passar mais lá para frente para Davi ainda. É, não conseguiram finalizar, não mataram a todos, né? Apesar do Senhor ter dado a vitória desse específico momento, da específica batalha para eles. Mas ele estava mais focado na vingança de matar os inimigos, deixando o seu próprio povo com fome, do que de fato de pensar em vamos pensar numa vitória. Então, se alimentem, né? Se resguardem, descansem. Não foi um bom líder, né? E isso era um problema e é, inclusive, até hoje, né? Tem muitas pessoas que não nasceram para serem líderes, nasceram para ser chefe, só isso, mandar, 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 ou não entender o próximo, não ter empatia pelo próximo. E tem uns que nasceram para ser líderes, que é liderar o povo, que é liderar pessoas, que é liderar um time, que é liderar, né? Uma situação específica na qual a empatia está, obviamente, conectada, né? Então, era necessário a gente falar sobre Saul. Desde Miquimás até Ajalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois, bezerros, mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue.
que Deus fala sobre isso especificamente, né? E alguém disse a Saul: Veja, os seus soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. E ele disse: Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um tragam a mim seu boi e sua ovelha, abatam-no e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali os abateu. Então, Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que ele fez isso. E Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus à noite e os saqueemos até o amanhecer. E não deixemos vivo nenhum só deles. E eles responderam: Faze o que achares melhor. Porque faz o que achar melhor é uma frase muito aleatória. Faz o que você achar melhor. Isso pode ser uma pessoa de mau humor falando: faz o que você achar melhor. Pode ser uma pessoa de fato dando um bom conselho: olha, faz o que você achar melhor. Pode ser um tipo, mas nunca pode ser primeiro do que dizer, ore a Deus e faça o que ele achar melhor, que há uma diferença. O que a gente acha melhor nem sempre vai ser o que Deus acha melhor. Então, é sempre bom a gente, né, pensar no que Deus acha que é o melhor, o correto, o certo, e aí a gente segue, né? Mas o povo dele que falou, olha, faça o que achares melhor. E ele, obviamente, né, já tinha um histórico de não falar com Deus, mas agora ele muda e ele faz. Pergunta a Deus: Devo perseguir os filisteus? Desculpa, peraí. Aqui, ó. Ele faz por conta disso. Esqueci de focar nesse específico parte. Ele já tem o histórico de não precisar de Deus. Traz a arca, deixa a arca, não fala com Deus. Pequei, não falei com o Senhor. Não, não, não. E mesmo assim continua fazendo. O que que acontece aqui? O sacerdote que serve a Deus, porém disse: consultemos aqui a Deus. E aí Saul perguntou a Deus: devemos perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas aquele dia Deus não lhe respondeu. E isso aqui não é somente, né, uma resposta para nós, né, que às vezes Deus não responde logo em seguida que a gente faz uma oração ou algo do tipo, né? Mas também nos mostra que ele trata a Deus como se fosse o servo dele, e não o oposto. Não há nenhum tipo de relacionamento como o Senhor, terá piedade. Olha a diferença de como ele fala para como Moisés falava, Saul falava, Davi falava, Salomão falava, Jesus falava, né? E você consegue ver essa diferença, né? Então ele chegou e perguntou para Deus: a gente deve perseguir os filisteus? Tu vai entregar nas mãos de Israel? E Deus teve com todo o seu direito, correto, não falou nada. Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Venham cá, todos vocês que são líderes do exército, descobrimos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo aí, veja bem, tem algo errado, e isso é uma coisa para a gente pensar. Quando Deus não responde, algumas vezes é Ele nos provando, algumas vezes é Ele chamando a nossa atenção para dizer: olha, você não precisa de mim como babá para te falar o que está errado. Você não precisa de mim para te dizer que eu não vou te conceder esse desejo, esse pedido, essa graça, esse isso, aquilo, aquilo outro, sabe que é errado. Olha, você não precisa de uma babá para dizer para você os princípios corretos e o incorretos perante os olhos de Deus. Olha, então Deus tem a maneira de se comunicar como Ele quiser. Essa foi uma delas. Tinha algo que aconteceu errado ali, né? Ele tinha feito uma promessa, não, como é que é o nome? Não, também não era juramento. Ele fez vou dizer promessa, tá? Que maldito fosse o homem que comesse naquele dia, né? E aí ele se tocou e falou: bom, a gente tem que ver qual foi o pecado que foi cometido hoje, como se só um tivesse. Porque Deus não está falando com a gente. E aí ele falou: juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. Aqui ele tomou por, como é que fala? Por certo de que Jonatas não teria feito nada. Ele falou: olha, mesmo que seja Jonas, meu filho, que quer que seja o pecado, ele vai morrer. Mas não contou que de fato
Jonatas tinha cometido algo que era contrário da palavra dele. Porque ele fez um pacto, não, mas ele fez um acordo com Deus. Ele falou: maldito seja aquele que comer hoje, né? Então, para Deus, a palavra é palavra. Não importa, não, mas não fui eu quem fiz, mas não foi. Então, veja bem, se ele era um bom líder, ele tinha que saber que todos deveriam estar cientes disso. Ah, mas se não viu Jonathan, mas Jonathan saiu, tá? Pegasse e perguntasse: onde estão todos? Contem quantos estão aqui. Estão todos me ouvindo? Fosse um bom rei, né? Porque isso é a integridade no Senhor. Não é, porque a gente sabe que aquele que sabe do pecado, aquele que não sabe do pecado e comete, não tem perdão. A gente viu isso lá atrás, em Números, Levíticos, se não me engano. Por quê? Porque Deus está falando: olha, as leis foram entregues a todos. A palavra, naquela época não era palavra, mas hoje para nós, a palavra é entregue a todos. Então, aquele que não souber o porquê está pecando, não tem como, também não está livre da consequência. Por quê? Porque a palavra estava ali para a pessoa ler. Ela não é porque ela não quis. E aqui com ele é nesse mesmo sentido. Ele, se tivesse sido um bom líder, o rei perguntaria: juntem todos. Quantos tem? Vamos contar. Agora vejam, já que todos estão aqui, maldito o que comer hoje, né? E não foi o que ocorreu. Então, ele não teve o dom da liderança em Deus, né? Como é que fala? De guiar o povo de Deus e simplesmente falou para quem estivesse ali, mas seu filho não estava, ele não sabia. Então, disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado e o meu filho Jonas, e eu e meu filho Jonas, para você ver aqui que ele realmente não pensava. E eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro lado. E eles responderam: faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. E a sorte caiu em Jonas e Saul, e os soldados saíram livres. Então Saul disse: tirem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. E Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Então, o que que eles estão usando aqui? Aqui eles estão usando um discernimento, né? Jonatas livrou a gente através da vontade de Deus, porque de fato a vitória foi dada. A gente acabou de ler que Deus lhe deu a vitória. E que Jonatas se conectou com Deus, porque ele falou: se a gente subir, se eles mandarem a gente subir, Deus nos entregou eles, os filisteus. Então, o povo ali naquele momento, né, se liga nisso, e aí, com discernimento, perguntam: será que é ele que tem que morrer? Será que Jonatas tem que morrer? Porque ele libertou a gente. Aí eles continuam: juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá no chão, pois ele fez isso com o auxílio de Deus. Então, o que ele está dizendo? Ele não foi contra você, Saul. Ele não foi a favor de você, Saul. Ele não foi respeitoso ou não respeitoso, ou te obedeceu ou não te obedeceu. Ele foi com Deus. E o auxílio de Deus. E Deus é maior que você. Então, os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: os moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligir-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi, Malquizua, e o nome de sua filha mais velha era Merab, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada
contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no exército. Já entenderam no seu exército? Já entendeu aqui que isso aqui é por conta de Davi. Davi que vai acontecer. E a gente já entendeu que Davi sempre foi forte e corajoso, né? Já está dando a introdução para a gente aprender o porquê que ele iria fazer isso com Davi, assim que Davi matasse Golias e tudo mais. Então aqui ele já está dizendo por quê. Sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, ele estava no seu exército. Então Davi vai estar, obviamente, né? Foi do exército de Saul, obviamente. Tá bom? Finalizamos a live hoje. Amanhã a gente volta para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15. E é isso. Bom descanso para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e fiquem com Deus.